Aí, quando foi no domingo, no sábado eu entrei, assim, bem pensativo acerca do que eu tinha que fazer. Eu, tipo, tomei uma decisão, mas meio que em dúvida ainda. Parei, eu avisei todo mundo e falei, ó, meus amigos, é o seguinte, eu acho que eu não vou nem morar com vocês aqui mais, eu acho que eu nem vou mudar de cela, porque os meninos da cela que eu tava não queriam que eu mudasse para outra cela, por conta da amizade que nós construímos ali. Eu falei, não, acho que eu não vou nem ficar com vocês e nem vou para outra cela, acho que eu vou para a igreja, acho que eu vou servir a Deus, que eu não aguento mais essa vida aqui nunca. Aí avisei todo mundo ali, deixei eles avisados, mas com dúvida na minha mente, por causa da dívida que eu tinha, né, por causa de algumas outras situações também, tinha meu cunhado, eu estava meio que envolvido assim, com um negócio de organização, sabe? Tipo, quase me envolvendo. Eu falei, não, depois de velho, agora eu vou fazer essa burrice e não vou fazer e tal. Então eu já estava querendo meio que sair disso daí. Mas isso daí meio que, nesse momento, tipo, foi uma arma do inimigo para tentar me prender. E aí eu passei essa noite inteira ouvindo vozes. Eu ouvi assim uma voz falar dentro de mim assim, vai lá, seu bobão. Você vai lá que os caras vão te zoar, os caras vão te humilhar, você não vai ser tratado igual você era, você não vai ter o respeito que você tinha. E ao mesmo tempo eu ouvia, não, meu, ó, você não pode deixar para fazer amanhã o que você pode fazer agora. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã e tal, vai, sabe? Tipo a voz de Deus mesmo falando ali comigo, e a voz do inimigo, e aquela luta assim, bem intensa mesmo. Eu falei, meu Deus, o que é isso que eu estou vivendo, cara? E aí amanheceu o dia, no domingo, eu acendi um cigarro de manhã, lembrei que ia ter o culto, eu falei, não vou fumar mais não, vou pro culto. Fui pro culto, falei, mas hoje eu não vou converter não, vou pagar minhas dívidas primeiro, vou acertar porque eu tenho que acertar, para depois eu ir para a igreja para não dar motivo para ninguém falar. Fui pro culto. Aí tinha um pastor que estava lá com a gente, que hoje ele está na rua, ele era de Atibaia, o Adailton, você conhece, né? Ele pregou a palavra. E tipo, foi bem sobrenatural. Eu estava tomado mesmo assim pela presença de Deus, já não era mais eu. Porque o temor entrou dentro de mim. Deus, ele sonda o nosso coração e ele sabe do nosso desejo, ele conhece as nossas fraquezas, nossa, né, sensibilidade. Deus, ele conhece o nosso interior. Então eu creio que Deus, ele enxergou a minha vontade, o meu desejo, e ele também enxergou a minha dificuldade que eu ia ter para mim poder tomar uma atitude. E eu fui com o culto. Passou-se o culto, foi um culto de consagração, foi ungido pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, e foi um culto muito bonito. Não sei se você já foi para a igreja, mas eu acredito que quem já, dos irmãos que já serviram a Deus, sabe do que eu estou falando, se foi uma igreja pentecostal, que é uma espécie de um avivamento de Deus. E eu vi ali aquelas pessoas ali, todo mundo assim tomado para a presença de Deus, pulando, dançando, dando risada e falando em línguas estranhas que eu não entendia nada, e aquilo. E eu parei naquela cena ali, e os irmãos, no final da palavra, o irmão fez o apelo, só que já não era mais eu. Eu levantei e fui, parei na frente do culto, e quando eu acordei estava todo mundo batendo palma, o culto lotado, mais de 80 pessoas. Todo mundo batendo palma, e eu acordei o olho assim, chorando. Falei, agora já era. Agora já foi. Aí, tipo, todo mundo, nossa, aí. Né? Porque, tipo assim, muita gente se surpreendeu comigo. Porque pela pessoa que eu era, pela vida que eu vivia, com as pessoas que eu andava. Então, tipo, muita gente se surpreendeu. Então, naquele momento, eu fui verdadeiramente, assim, tomado pela presença de Deus. Deus, ele já sabia do propósito que eu tinha dentro do meu coração, do desejo que eu tinha de mudar de vida, né, de servir a Ele, de passar a ser um servo dEle, né, a vontade que eu tinha, o desejo que eu tinha de verdadeiramente assim, renunciar à minha antiga vida, às coisas que eu vivia, o vício, os meus desejos, as minhas vontades, para poder fazer a vontade dEle. Isso daí me ajudou. E graças a Deus, hoje eu sou muito grato a Deus, porque eu tomei essa decisão
E falei assim, não, na conversa que eu tive com o pastor, eu falei assim, ô pastor, é o seguinte, eu fiz mais um voto com Deus aí, mas é o seguinte, se ele cumprir, eu vou para a igreja. Aí o pastor falou assim, irmão, primeiro você cumpre a sua parte e depois Deus cumpre a dele, porque o ser humano é falho. Deus ele pode cumprir a dele e você acabar falhando. Eu falei assim, esse cara tá me jogando piadinha para mim, será que ele tá falando do meu passado? E eu falei, é verdade, eu já falei com Deus. E aí o que acontece? Fui, entreguei minha vida para Deus, já voltei para a cela, falei, ó, já era, estou na igreja, tinha um monte de gente que morava comigo, que já estava lá no culto, que já viu ali na hora. Falei, ó, já era, entreguei minha vida para Deus, já coloquei uma calça, já coloquei uma camisa, arrumei uma Bíblia e falei, já era, agora eu vou ficar só com os caras da igreja. Mas eu não conhecia nada, eu não sabia o que era Bíblia. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu andava no meio dos irmãos, mas eu não sabia nem o que falar, às vezes não tinha uma conversa para conversar, ficava só ouvindo. E aí eu peguei e comecei com o Michel, falei, Michel, cara, eu tô sem força, mano. Nossa, a situação da minha esposa me tirou o chão e eu não sei o que eu faço não, cara. Falei, não, vamos escrever uma carta lá e tal. Vamos lá, mandar umas palavras lá pra ela e tal, vamos tentar. Aí eu falei, então, mas é o seguinte, nem consegui carta, nem escrever, eu não tô conseguindo. Aí ele falou, não, vamos lá e tal, que eu vou te ajudar e tal, nós vamos elaborando uma carta ali, né? Eu pensei, poxa, mas como assim? O cara vai escrever uma carta para minha esposa, não tem como, tem que ser de mim, né? Porque eu sei o que eu estou sentindo, eu sei o que eu estou passando, mas eu não estava tendo força. Aí eu falei com Deus, eu falei, não, mas eu já ouvi testemunho de pessoas que entregou sua vida para Deus ali, e Deus restaurou, né? Deus restituiu. Como Jó, que perdeu tudo que ele tinha, mas Deus depois deu em dobro para ele. Eu falei, não, Deus vai restaurar isso daí. Aí quando foi na segunda-feira, chegou um e-mail, eu falei, o negócio é o seguinte, fui para a igreja, estou servindo a Deus agora. Estou servindo a Deus agora, né? Tipo assim, eu falei, já usei meio que tipo de ferramenta, né? Eu falei, porque eu acho que ela está cansada dessa vida. Então agora se eu mostrar para ela uma mudança, eu acho que vai dar uma renovada nas forças dela aí para poder caminhar comigo mais uns dias. E aí eu mandei para ela, mas eu tinha, meio que perdido a esperança já de reatar. Né? Por conta de muita luta, já sofreu bastante por ser nova também, perdeu muito tempo de vida do meu lado, vivendo uma vida, né? Tipo assim, do lado de uma pessoa que na verdade não merecia ela, que era eu. No passado. Aí eu falei, ixi, agora já era. Agora eu chutei o balde mesmo, agora eu dei uma mancada e agora não tem mais volta. Aí eu falei, tá bom, então, vou viver com Deus. Aí mandei pra ela, aí depois veio o e-mail dela, ela falou, não. Eu falei, obrigado. Não era isso que eu quis dizer. Você sabe que eu não consigo viver longe de você, você sabe que eu te amo. Eu falei, esse Deus é tremendo. E aí, enfim, passamos agora a viver uma vida com Deus, né? Graças a Deus, Deus deu ela aí para caminhar do meu lado. Tem sido bastante a minha força, né? Para assim, me ajudar. Mesmo nas lutas que às vezes nós passamos, que nós passamos bastante luta, por conta do espiritual, né? Que a gente, o cristão, ele já não vive mais o mundo, né? Ele vive no mundo, mas ele não vive o mundo. Ele vive para Cristo. E eu sou uma pessoa assim que eu busco bem, tento manter bem o espiritual na minha vida, colocar Deus, as vontades de Deus, entender às vezes a voz de Deus, o que Deus quer, o que Deus não quer, o que Deus está se agradando. Eu sou bem crítico e bem analítico com relação à minha vida mesmo, diante de Deus, para que eu não venha correr o risco. Eu sei que eu corro esse risco, mas o que eu não quero é tropeçar um dia e cair, deixar de viver o que eu estou vivendo hoje. Porque nós somos falhos, nós somos fracos. Mas sem Deus nós não somos nada. Então eu procuro o máximo assim, manter a minha vida assim, diante de Deus. Embora ainda falta melhorar muito, que eu sou novo no Evangelho, estou 2 anos no Evangelho. Tem muita coisa que melhorar, tem muita coisa que aprender, tem muita coisa que viver. Mas todo dia eu procuro, sim, colocar as peças no lugar. Aqui eu errei, eu não posso errar mais, né? Então, aqui eu errei, eu não posso errar mais. Então eu tento consertar. E por a gente viver o espiritual, a gente vive muita luta. Por quê?
Qual que é o ser humano que não tem, né? Vou pôr assim, não é que eu sinto esse desejo, mas eu vou dar um exemplo. Uma pessoa natural hoje, ela tem vontade de curtir, de sair um pouco, para festejar. Não que o cristão não possa. Pode. Mas só que a nossa natureza, a nossa carne, ela tem uma tendência em sempre fazer aquilo que vai desagradar a Deus. Quando eu ia curtir, eu gostava de beber. Então, eu como um cristão hoje, eu não tenho mais como curtir o que eu curtia. Embora isso, as vontades, às vezes, ela dá a carne, os desejos da carne, às vezes, dá um sinal de querer viver aquilo ali de novo. Então, nós vivemos uma luta para combater contra isso daí, para todo dia, lutar contra os desejos, para todo dia ter uma vida diante de Deus regrada. E a gente passa, bastante luta com isso daí. Mas Deus, Ele sempre me consola, Ele sempre me conforta, mostra para mim que Ele está em controle de tudo. Entendeu? Ele tem cuidado dela bastante, mesmo ela sofrendo muita coisa, muito contra-ataque, porque o inimigo, certamente, ele quer tentar fazer a gente parar. E lá no ambiente que eu vivo, é um lugar que é bem pesado. Então, para a gente que serve a Deus, é assim. A gente vê o sobrenatural de Deus, sabe? Deus, ele manifesta verdadeiramente o poder de libertação, de cura, de muitas coisas. Só que a gente está lá, a gente está firme, a gente está de pé, e aí ele tenta vir na nossa casa, na nossa família, para tentar querer causar contenda, divisão, tentar trazer preocupação, luta, dificuldade, para tentar alcançar aquilo que ele quer, que é nos parar e fazer a gente retroceder. Mas hoje eu dou graças a Deus, porque Deus tem dado força e a gente está caminhando junto. Agora eu estou melhor do que antes, podendo sair de saidinha, podendo conhecer um mundo que eu não conhecia, porque eu comecei muito novo no crime, nessa vida errada. Então eu não conhecia assim a sociedade normal, de poder sentar do lado de pessoas normais que trabalham, pessoas que, embora a minha família tenha sido, mas eu não tenho vivido. Então eu nunca tive essa experiência, e se eu tive foi bem poucas, ao ponto de não me ter a memória. Então hoje eu estou vivendo um novo de Deus para a minha vida, hoje eu estou podendo sair, estou podendo viver com a minha esposa tranquilo, já não dou mais aquele trabalho. Nossa, não dava, né? Meu Deus. E... Eduardo, hoje você tem um cargo dentro da igreja, lá dentro. Sim. E como que é isso, lidar com esse cargo, que é uma responsabilidade muito grande? Como que é cuidar daquelas pessoas que estão ali, tentar resgatar pessoas assim como você foi resgatado? Como que é essa responsabilidade? Bom, é uma grande responsabilidade, por quê? Porque nós não cuidamos do que é nosso. É uma propriedade de Deus, porque a igreja, ela é do Senhor. Então a responsabilidade, ela já entra aí, porque nós temos de prestar conta diante de Deus por tudo aquilo que a gente fez. E então o que acontece? É assim, é duro, não é fácil. Porque como eu disse aqui, a gente está lidando com pessoas que viveram uma vida bem desordenada, pessoas que muitas das vezes estão chegando ali na igreja cheia de problema, como eu cheguei, entendeu? Problema familiar. Então ali você passa a ser ali um guia, um psicólogo, para você poder entender aquilo que as pessoas estão passando, para você poder aconselhar aquilo ali. E para a gente fazer isso daí, nós temos o primeiro passo, é entender que aquilo ali é de Deus. Quando nós entendemos que aquilo ali é de Deus, sabendo do que Deus fez por nós, do que Deus quer, não só para a minha vida, mas para a vida do próximo também, que é salvar, que é cuidar, que é tratar, cicatrizar a ferida, mudar aquilo ali, tirar aquela enfermidade, fazer uma nova pessoa, como fez na minha vida, não que eu sou perfeito, porque nós somos errantes, nós somos falhos também, nós temos as nossas falhas. Mas Deus, ele está sempre pronto para perdoar. Não que nós vivemos no pecado, cometendo pecado, não. Nós falhamos, nós erramos, tropeçamos, cometemos erros. Mas o pecado em si,
aquilo que a Bíblia nos revela como pecado, a gente já não faz mais parte daquilo. Então, quando nós entendemos que aquilo ali é de Deus, por a gente saber o amor que Deus tem, pela minha alma, pela alma do próximo, por saber a importância que aquilo ali tem, você acaba fazendo aquilo ali com amor. E quando você faz com amor, embora às vezes são umas provas, porque às vezes você recebe uma afronta, às vezes você recebe, né, um julgamento, às vezes você está ali fazendo, tentando fazer o seu melhor, embora, né, não vai ser para todos, porque sempre vai ter alguém que vai olhar e vai falar, não, mas isso aí está errado, não, você está fazendo isso. Então o que acontece? É bem complicado, mas quando você, que nem eu falei, quando você entende que é para Deus, que você está fazendo para Deus, que você não faz para o homem, não, eu não vou fazer porque eu gosto do fulano, não vou fazer porque eu gosto do ciclano, para não acabar entrando assim um tipo de uma parcialidade. Você acaba fazendo para Deus aquilo ali, e quando você faz para Deus, obviamente que você tem que fazer com amor, porque o que Ele te dá, isso daí é amor. Nada que eu creio que assim, eu particularmente, eu vejo assim, quando você faz para Deus, Deus ele se agrada. E ainda que você falhe em alguma área, Deus ele vai te justificar, Deus ele vai te mostrar, Ele vai te ajudar a consertar aquilo ali. Então assim, nós fazemos isso, é uma grande responsabilidade. Hoje eu, pela misericórdia de Deus lá, eu sou o pastor de uma igreja. Lá dentro são 4 pavilhões, cada pavilhão tem uma cela da igreja nossa. E eu sou responsável de uma delas. Então eu lido lá com pessoas mais velhas do que eu, pessoas que já serviu a Deus mais tempo do que eu, pessoas que muitas das vezes conhecem a palavra de Deus mais do que eu, tá entendendo? Então, tipo, às vezes você acaba, né, ô irmão, mas o que você falou aí tá errado, né? E, como eu falei, às vezes você acaba sofrendo alguns constrangimentos, algumas decepções, mas é para que o nome de Deus seja glorificado e para que a gente venha aprender também, né? Para que a gente venha aprender a criar, ter mais responsabilidade, ter mais zelo, ter mais cuidado com tudo aquilo que você vai fazer. E hoje eu estou pastoreando uma igreja lá dentro do cárcere e assim, Deus ele tem me feito viver muita experiência. Deixa eu perguntar uma coisa para ele. Dá para ouvir daqui? Dá pra ouvir aqui? Dá sim, Dá. pode falar. Só falar um pouco Você mais. falou que quando você ia para a igreja, você passou por um momento de orgulho, que você tinha vergonha ou medo do que os outros iam pensar. Foi tudo isso mesmo? De tipo, quando você foi para a igreja, o pessoal falou mesmo? Ou tipo, teve esse julgamento? Legal, Como que foi? Porque Não serviu de teve. inspiração, né? Para outros caras que... Isso eu uso, irmão, como ferramenta diariamente lá, para poder alcançar as almas. Porque isso, a mesma coisa que me prendia, é a mesma coisa que prende a grande maioria. Então, quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida para Deus, tipo, os caras... Aí, tipo assim, né, às vezes até uns caras que é do PCC e tal, os caras vêm, abraçam assim, falam baixinho no seu ouvido e falam, ô, meu irmão, boa sorte, eu queria ter a força que você tem. Rapaz, você foi um cabra corajoso agora, hein? Vai firme, vai em frente. Então isso daí me ajudou muito. Isso me ajudou muito. E isso, irmão, desmascarou assim, as enganações, as farsas, né, do inimigo. Porque tudo que se contrapõe assim, tudo que se põe ao contrário daquilo que é a vontade de Deus, né, daquilo que é favorável para a nossa vida, são setas. São pensamentos negativos e a negatividade ela não vem de Deus. Tá certo que se Deus ele tiver algo para ele te falar, ó, aqui tá errado, ele vai te mostrar, né, que tá errado. Mas jamais ele vai falar assim, ó, não serve ou não. Não tem como. Então tudo que impede o homem, o ser humano, de poder entregar a sua vida para Deus, se torna um obstáculo, se torna um impedimento. E o impedimento ele não vem da parte de Deus. Muitas das vezes ele vem do inimigo, e vem até do ser humano também, porque tem coisas que nós temos que fazer, tem coisas que nós temos a capacidade de fazer. Então isso daí é uma ferramenta que Deus ele me deu,
Deus ele me deu essa ferramenta na minha mão para mim poder hoje falar para todo mundo, porque para todo mundo que eu vou conversar, que eu vou evangelizar, falar do amor de Deus, falar da palavra, né? Geralmente as pessoas se abrem. Para nós que somos cristãos, as pessoas se abrem. As pessoas que estão no mundo, não, eu sou. Mas quando chega na frente de nós, os caras falam, mas abençoado, é o seguinte, eu queria, cara, mas eu não estou conseguindo, e tal, e isso e aquilo, e começa a passar. Tudo aquilo que eu passava, e eu vou ouvindo, e eu falo, tá bom. É aqui, ó. Eu vivi isso, e é o seguinte, foi mentira. Por quê? Hoje, onde eu estou, eu encontro pessoas que eu encontrei em toda a minha trajetória, que viu quem eu era e vê quem eu sou. E eu não perdi o meu respeito, entendeu? Aonde eu chego, eu falo do amor de Deus. Tenho as minhas amizades, indiferente se for cristão ou se não for cristão, eu permaneço com as minhas amizades, mas eu sei me pôr no meu lugar como homem de Deus, eu sei os meus limites, o que eu devo falar, do que eu devo participar e do que eu não devo. E a minha vida, ela continua a mesma. Assim, perante o mundo, né, o respeito, aquilo que eu esperava, aquilo que eu imaginava que eu não ia ter mais, não é verdade, porque ele permanece. Não o respeito do velho Eduardo, mas aquele respeito permanece, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre respeitei todo mundo, eu nunca destratei ninguém, entendeu? Então, o respeito ele permaneceu. Tem pessoas que me veem e falam, mano, fiquei feliz por você, saber que você está aí, né? Saber que você está servindo a Deus aí, ora por mim aí, para Deus aí poder dar força para mim também, que logo, logo eu quero estar aí com você. E assim vai, irmão. Então isso daí você viu, Deus eu carrego isso como uma ferramenta que Deus ele deu na minha mão, para mim poder, assim, da mesma forma que Deus fez na minha vida, desmascarar, entendeu? Tirar a farsa, a mentira da mente das pessoas, aquilo que o inimigo põe. Eduardo, o que você falaria para a gente encerrar, meninas? O que você falaria para quem quer vir e não consegue? Qual conselho você daria? Eu diria uma palavra. Que palavra você diria para essas pessoas que estão perdidas? Eu vou, não vou, eu paro, não paro, eu quero, não consigo. Olha, é assim. Tem um ponto que eu costumo dizer. Que nem eu falei aqui, tem coisas que Deus ele faz. Tem pessoas, muita gente, usa o argumento do que não, estou esperando a hora certa, não a hora que Deus falar, não a hora que Deus chamar. Deus ele não vai se materializar aqui como um homem, embora ele possa, ele tenha poder para isso, para vir falar aqui, ó, vai. Não, ele não vai pegar ninguém pelo braço. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, se não me falha a memória, Jesus ele falou assim para João: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele não falou, eis que eu estou na porta e eu vou entrar e acabou. Não, a gente tem que abrir a porta. A gente tem que dar esse lugar para Deus entrar na nossa vida. A gente tem que buscar por isso. Zaqueu, ele foi uma pessoa bem julgada pela sociedade, pelo seu modo de vida. Não fala dentro da palavra, mas nós podemos entender, porque uma pessoa que cobra propina, cobra imposto a mais do que ela deve cobrar, ela era tida como um ladrão. Mas Zaqueu, quando ele ouviu falar de Jesus, ele se esforçou para ter um encontro com Jesus. Ele correu, tinha uma multidão que impedia ele. Ele procurou uma árvore alta. E ele subiu nessa árvore para poder ter um encontro com Jesus, para poder ver quem era. Zaqueu, quando recebeu Jesus na sua casa, toda a sua riqueza, ele falou, ó, hoje eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguma forma eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Então nós temos que querer, nós temos que buscar.
E nós temos também que se desapegar das coisas do mundo. Não é fácil. Não é, mas é prazeroso. É melhor você ter uma vida, é melhor você lutar para se desapegar das coisas do mundo e ter paz consigo mesmo, saber que você foi alcançado por Cristo, saber que tem um lugar reservado para você viver eternamente, saber que você está valorizando o sacrifício de Cristo na cruz. Então o que acontece? Assim, a gente tem que querer. A palavra de Deus fala no livro de Salmos, o salmista ele falou assim, ó, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Por quê? As pessoas muitas das vezes ficam pensando no amanhã. Fala, não, mas não posso ir agora porque não tem que ser a minha vontade, tem que ser a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente se converta agora. Por quê? A qualquer momento nós estamos sujeitos a morrer. A qualquer momento, Cristo pode voltar. E como que nós vamos estar? Você acha que Ele quer voltar e pegar você fora da presença de Deus para ter que colocar a gente dentro de um destino a qual não foi reservado para nós? Não, a vontade dele é que a gente esteja ao lado dele, caminhando com ele, pronto e preparado para a vinda dele, para a gente poder herdar aquilo que ele fez para nós. Mas tem que ter o nosso querer. Tem que ter a nossa confiança. E as pessoas têm, assim, se prendido, têm se apegado, né, no amanhã. Não, mas eu não posso ir hoje desse jeito, porque senão amanhã eu não vou suportar. Lá dentro é bastante usado isso daí. Não, mas eu não posso sair hoje para mim voltar amanhã. Não posso ir hoje para mim sair amanhã. Como que você está falando do amanhã? Sendo que você não pode determinar o seu amanhã. Só quem pode é Cristo. Então, assim, para esses que hoje escolheu essa vida do crime, é como eu disse, essa ferramenta que eu uso bastante. Saiba que tudo aquilo que se opõe a você fazer aquilo que o Espírito de Deus ele está te impulsionando a fazer, se você hoje tem vontade de entregar a sua vida para Deus e alguma coisa está te prendendo, isso é uma força do adversário. E você tem que lutar contra isso daí. Nós temos que dar o passo. Nós temos que tomar uma atitude. Então, para esses que escolheram isso, o melhor caminho hoje é buscar essa força. O salmista Davi, ele tinha Deus como a sua força, a sua fortaleza. Davi, ele sempre buscava em Deus. E Deus, ele sempre dava vitória para Davi. Então, ainda que hoje as pessoas que estão ouvindo, né, essa história, esse testemunho, ainda que hoje não esteja servindo a Deus, as pessoas que estão no cárcere, que estão de saidinha, ou que estão na rua, muitas das vezes querendo parar, querendo uma mudança, mas não estão conseguindo, o primeiro passo é se aproximar de Deus. Se aproximar de Deus. Porque Deus, ele não é invasivo, Deus, ele não é mal educado. Tem algo que Deus, ele não revoga nunca. É o nosso direito de escolha. O nosso livre-arbítrio. Então, nós temos que escolher. E se é isso que você quer, você tem que buscar. Você tem que fazer por onde? Se você quiser se formar como advogada, você vai ter que estudar, você vai ter que passar por um processo para você poder alcançar aquilo ali. Não é diferente servir a Deus. Você tem que começar a se aproximar, participar dos cultos, buscar a igreja mais próxima. Eu vou lá, como você falou, não é feio para ninguém. Tem muitas pessoas lá dentro que faz parte de organização, e todo dia eles estão lá no culto, estão dando glória a Deus, mais do que os crentes. Então o que acontece? Não é feio.
E Deus, ele se agrada. Ah, irmão, mas eu estou nessa vida aqui. Deus... Não, é assim que Deus quer. É assim que Deus quer, porque se não tivesse os enfermos, se não tivesse aqueles que necessitam, para que teria o sacrifício de Cristo? Para que Cristo teria vindo? Então não precisava. Mas se Cristo veio, é porque tem pessoas que precisam. E se tem pessoas que precisam, é só ir em busca, porque Cristo está sempre de braço aberto para poder acolher, para poder ajudar você a recomeçar. Eu falo porque eu sou um testemunho, eu sei o que eu vivia, eu sei quem eu era, eu sei o que eu fazia, e eu sei o que eu estou vivendo hoje. Ah, irmão, mas não é conto de fada não, não é ilusão não. É a realidade do reino de Deus. Cristo muda, Cristo liberta, Cristo salva. Cristo muda a história de uma família que está enferma, porque um filho chegou com droga dentro de casa. A droga entrou dentro da casa, destruiu o lar. O esposo, a esposa estão separados porque entrou um espírito maligno. E às vezes não sabe como resolver, não sabe o que fazer, não está encontrando uma solução. Mas eu tenho certeza no Deus que eu sirvo, porque eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu tenho visto o que Ele tem feito na vida de muitos que estão lá comigo. Pastor Ricardo, Pastor Michel, grandes homens de Deus. O cooperador, o Eduardo, que mora comigo. Tem grandes homens de Deus lá dentro. Homens que são usados verdadeiramente por Deus, que estavam nesse mundo. Às vezes as pessoas caminham de uma forma achando que porque matou um monte de gente, porque roubou um monte de gente. Não, para mim não tem mais jeito, tem jeito. O jeito é Jesus. O jeito é Jesus. Ele entra dentro da casa, ele muda o contexto, ele muda o cenário. Ele restaura tudo. Ele traz o filho de volta recuperado, ele traz a esposa de volta recuperado, ele traz a mãe, ele traz o pai, ele muda verdadeiramente. Mas para isso nós temos que querer, nós temos que estar disposto a sofrer por amor do Evangelho. O que é sofrer? Sofrer, irmão, é pagar esse preço aí. É você estar no mundo e não viver as coisas do mundo. Porque se falar que não é prazeroso, é prazeroso. Quem que não gosta de viver as coisas do mundo? Todo mundo gosta. Mas isso é um desejo da carne. Isso é um desejo que vai te levar a desagradar a Deus. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Por quê? Porque Deus, Ele capacita. Se Deus ele teve poder para criar os céus e a terra, Ele não vai dar a capacidade para nós poder caminhar com Ele de uma forma íntegra. Vai. Muitas pessoas têm tido medo do que vai acontecer amanhã, se vai suportar ou se não vai. E muitas das vezes não tem tomado a atitude correta por estar se preocupando, às vezes, com o que comer, com o que vestir. Jesus, Ele falou: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, vai ter luta? Vai ter luta. Às vezes vai faltar o arroz, vai faltar o arroz, vai faltar o feijão, vai faltar. Às vezes você não vai ter o dinheiro para dar um rolê no shopping, não vai ter o dinheiro para curtir uma praia. Às vezes você vai. Mas você vai ter o principal, o céu. Aqui é passageiro. Aqui é passageiro. Nós somos corpo, alma e espírito. Nosso corpo, a terra vai comer, vai virar pó. A nossa alma, ela tem que ter uma direção. O espírito é de Deus, que é o fôlego que nós vivemos. A nossa alma, para onde ela vai? Se o espírito vai voltar para Deus, a carne vai voltar para o pó, a alma também tem um destino, não tem como não ter. E nós temos que ter a consciência disso. O que nós queremos para a nossa vida? Você quer viver só hoje? Viva só hoje e pague o preço amanhã. Se você quer viver o amanhã, pague o preço hoje. Porque é assim que nós vamos viver eternamente. É pagando o preço aqui na terra. É deixando de viver muitas coisas que a gente gosta. Não tudo, porque nós não é bicho. É deixando de viver muitas coisas que a gente gosta para poder viver a vontade de Deus, agradar a Deus e ter uma vida sadia e abençoada. Amém. Amém? Amém. Eduardo, muito obrigada. Agradeço você ter vindo. Deus te abençoe grandemente. Que você possa sair logo, desfrutar desse renovo.
totalmente livre. Então, que Deus te abençoe grandemente. E obrigada por ter vindo. Deus te abençoe. Amém. Obrigada mesmo.